Quando a gente pensa na Ford, o que essa gigante da indústria realmente nos ensina sobre sucesso? Nessa análise da série Anatomia do Sucesso, a gente vai fundo na pesquisa do professor Bruno Espanha para o comofazIsso.com e desvendar a engenharia por trás de uma revolução que literalmente mudou o mundo. Para a gente começar a entender essa história, a pergunta central é essa aqui. O que um jovem de fazenda, que detestava a vida no campo, pode de fato nos ensinar sobre como construir um império? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta vai muito além do que a gente imagina. A resposta curta: tudo. Henry Ford não estava só criando carros. Ele estava projetando uma nova forma de viver. E é essa arquitetura social, essa visão de mundo que a gente vai analisar agora. Toda grande revolução começa com uma visão, um sonho. E para Henry Ford, não era apenas sobre construir uma máquina. Era sobre realizar o sonho de um cavalo mecânico. Um que estivesse ao alcance de todos. Uma visão de mobilidade que iria redesenhar o mapa do mundo. Mas olha, o caminho dele não foi nada fácil, nem um pouco reto. Com 12 anos, a paixão dele já eram as engrenagens, não a terra. Aos 16, ele simplesmente foge para Detroit, o coração da indústria na época. Durante anos, ele foi um trabalhador comum, mas usava as madrugadas para construir peça por peça o seu sonho. E é aqui que está o ponto talvez mais importante. O sucesso não veio da noite para o dia. A Ford Motor Company só foi fundada quando ele tinha 40 anos, e isso depois de amargar 2 falências. E então, em 1908, nasce o modelo T. A filosofia por trás dele era radicalmente simples. Esqueça o luxo, esqueça os detalhes supérfluos, o foco era um carro para a pessoa comum, durável, confiável e, o mais importante, acessível. E ao colocar o nome Ford nesse carro, ele não estava só fazendo marketing, era um pacto, uma garantia pessoal de confiança com cada cliente. Tudo parece perfeito, certo? Sucesso de vendas, uma visão clara, mas é justamente aqui que a história fica mais complexa, porque o sucesso inicial acabou gerando uma crise ainda maior. Um problema tão grande que ameaçava destruir tudo o que foi construído. É o outro lado da moeda, a crise que vem com sucesso. O modelo T vendia como água, só que tinha um problema enorme, a produção não dava conta. Cada carro levava 12 horas para ser montado. A solução veio de um lugar inesperado, os matadouros de Chicago. Inspirado nos trilhos de Carme, Ford criou a linha de montagem móvel. E o resultado foi simplesmente revolucionário. Pensa só, o tempo de produção caiu de 12 horas para apenas 93 minutos. Só que essa eficiência quase desumana cobrou um preço. E foi um preço humano, altíssimo. O trabalho se tornou monótono, repetitivo, esmagador. E os trabalhadores começaram a ir embora, em massa. A rotatividade de funcionários chegou a impressionantes 380%. A empresa estava sangrando talentos a ponto de parar completamente. E para a gente entender essa obsessão total pela eficiência, tem uma frase dele que ficou para a história. O cliente pode ter o carro da cor que quiser, contanto que seja preto. Mas por que só preto? A resposta é simples e direta, porque a tinta esmalte preta era a que secava mais rápido. Ponto. Para ele, naquele momento, velocidade e custo eram tudo. E é aqui que a gente chega no ponto de virada da nossa história. A solução para essa crise humana foi uma jogada de mestre, uma síntese brilhante que não só salvou a empresa, como também revolucionou a economia para sempre. A estratégia de criar os próprios clientes. A grande questão na mesa do Ford era essa, né? Como é que se resolve um problema de gente usando uma ferramenta de negócio? A genialidade dele foi justamente não enxergar o salário como um custo, uma despesa, mas sim como um investimento estratégico fundamental. A resposta veio em 1914, o famoso $5 Day, o dia de $5. Foi uma cartada espetacular. Ele simplesmente dobrou o salário médio da época. O mercado ficou em choque. O Wall Street achou que ele tinha enlouquecido. Mas Ford entendia de gente. Ele sabia que um salário justo não compra só o tempo de um funcionário, compra a lealdade, o comprometimento. É um investimento direto no capital humano da empresa. E é isso que mostra o tamanho da visão que ele tinha. A decisão não foi um ato de caridade de forma alguma. Na prática, Ford não estava só dando um aumento. Ele estava criando a classe média americana. Ele estava literalmente fabricando os próprios clientes que um dia comprariam seus carros. Certo, mas e aí? O que essa história toda tem a ver com a gente hoje? Como podemos pegar essa jornada e aplicar no nosso dia a dia, nos nossos negócios? Bom, é hora de abrir o manual de Henry Ford e tirar algumas lições práticas. Vamos lá, são 4 lições bem diretas. Primeira, otimize o gargalo.
Em vez de sair atirando para todo lado, Ford mirou no ponto mais lento do processo dele, a montagem. Encontre o seu gargalo e ataque-o. Segunda, crie seus próprios clientes. Cuide bem do seu time, dos seus parceiros. Um ecossistema saudável se torna seu maior vendedor. Terceira, o poder da padronização. Ter muitas opções pode matar a eficiência e o lucro. Domine aquilo que se faz de melhor. E quarta, o sucesso exige maturidade. Ford só acertou aos 40 anos, depois de 2 falências. O erro não é o fim, é parte do processo. No final das contas, talvez o maior legado de Ford possa ser resumido nesta ideia, que é muito poderosa. Ele não inventou o automóvel, mas ele inventou o acesso em massa ao automóvel. A verdadeira inovação, muitas vezes, é sobre isso. Não é só criar o novo, mas democratizar o que já é bom. Se você quer transformar seu negócio com estratégias testadas em grandes empresas e edificar sua carreira, torne-se agora um membro da comunidade Como Faz Isso em comofazisso.com. Lá você terá acesso a conteúdos premium, mentorias e ferramentas exclusivas. Inscreva-se agora e assista aos outros episódios da série A Anatomia do Sucesso.